Não acumuleis para vós tesouros, mas parece ser a contramão de tudo o que se chama vida, não é? Quem é que não foi ensinado a buscar, desejar, se preparar para uma profissão, e o único objetivo disso é ganhar dinheiro? Afinal de contas, que outro motivo haveria para eu sair da minha cama e trabalhar o dia inteiro? Alegria, satisfação? Nós somos ensinados desde cedo a sermos gananciosos. Somos treinados, e lamentavelmente não é só pela escola, mas pela família, a buscar, desejar e sim, a juntar tesouros sobre a terra. Há um ditado que diz que o rico está errado porque só pensa em dinheiro, e o pobre porque só pensa no dinheiro. Um só pensa no dinheiro que tem, outro no dinheiro que gostaria de ter. Quem é você? Porque qualquer um dos dois vai estar errado, diz as Escrituras. Mas a pergunta é errado ser rico? É pecado ser rico? É ruim ter dinheiro? Pois é, existe um outro ditado. E esse é mais sério, porque esse já começa a andar degraus abaixo. Dizem por aí que dinheiro não traz felicidade. Então me dê o seu dinheiro e seja feliz. Eu quero que vocês olhem para esse texto, porque ele vai falar que o problema do dinheiro não é o dinheiro. Eu queria dizer para você que desistiu de ficar rico, que esse é um bom alvo. Não é um bom Deus. Que esse é um bom objetivo, mas não pode ser o objetivo da sua vida. Que dinheiro é bom, mas quando o dinheiro se torna o carro-chefe da sua vida ao ponto de determinar as suas escolhas, então o dinheiro passou a ser um senhor que te cega e corrompe o seu coração. E o propósito aqui é mostrar que na costura dos assuntos que começam no 19 e terminam no 24, uma coisa tem ligação com a outra. E para que você comece a pensar sobre o que a Bíblia está realmente dizendo, me permita fazer duas perguntas, das muitas que poderiam ser feitas. A primeira delas é: o que na vida você mais valoriza? O que você não pode ficar sem, ou sem o que você morreria? Pensa aí naquilo que você considera como tendo de mais valor e responda, não precisa levantar a mão dizendo o que é. Pense o que é em todo o universo aquilo que tem mais valor para você. Alguns não diriam dinheiro. Alguns diriam poder, fama. Alguns diriam respeito. Respeito é algo que eu valorizo. Outras pessoas diriam outras coisas, como sinceridade é algo que eu valorizo. E por aí vai. Só tem um problema. Existem muitas boas respostas para essas perguntas, e todas erradas, se a resposta não for Deus. Exatamente. Eu estou dizendo, afirmando categoricamente. Algumas pessoas, quando eu faço, somente em aula, no seminário, quando eu faço algumas afirmações, eles perguntam: o senhor quer dizer que nesse caso? Sim, eu quero dizer que em todos os casos, qualquer que seja o maior valor da sua vida, se o primeiro deles, se a resposta mais óbvia, mais direta, mais geral, mais espontânea, não for Deus, for qualquer outra coisa, parabéns, você descobriu o seu ídolo. É isso mesmo. A resposta sincera a esta pergunta é uma resposta de diagnóstico.
O que você mais valoriza, que você olha constantemente para isso, você acorda pensando nisso, passa o dia pensando nisso, esse é o último pensamento seu antes de dormir. Se a resposta não for Deus, e eu acho que não é, então você acabou de descobrir o seu ídolo. E o pior, você pode descobrir no compartilhar com os irmãos, tem mais gente adorando a esse ídolo seu. E você não é o único adorador do seu Deus falso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta é justamente a conclusão desse texto. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Observa, não é uma ordem. Deus não está nos proibindo de servir dois senhores. Ele está dizendo, isso é uma impossibilidade, isso é uma conclusão, não é uma ordem. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia, tem gente escrevendo a Bíblia na linguagem de hoje. Eu tenho uma versão própria, a Revista e Corrompida. A minha versão é, você não dá conta de servir dois senhores. Não é que você está proibido, você não dá conta mesmo que queira. E esse é justamente o problema. Você vai tentar. Você vai tentar juntar tesouros aqui e lá, aqui e lá. Você vai tentar ser um bom crente e um bom ganancioso. Você vai tentar colocar o pé em duas canoas que vão para direções distintas. Mas uma hora, conclui o Senhor, o espacate não vai aguentar. Você vai abrir as pernas, mas as canoas estarão tão longe uma da outra que você vai cair. Então você vai tomar uma decisão, ou uma canoa, ou outra. Qual você vai escolher? Nós vamos começar entendendo a primeira parte desse texto. Não é um texto complicado, é um texto fácil de entender, difícil é de engolir. Como já dizia um pastor chamado Steve Lawson, que esteve recentemente no Brasil. Dizia certas coisas na Bíblia que não são difíceis de entender, o difícil é engolir. Então, essa é uma parte difícil de viver, mas não de entender. Olha como o argumento é simples. Não acumulei para vós tesouros sobre a terra, onde, esse é um motivo por que você não deve fazer isso, e é um motivo óbvio, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, observe que roupas caríssimas mofam e são corroídas por traças igual roupas baratas. Quando Poá tem uma particularidade, e de vez por outra ela se torna muito úmida. E eu vim de uma cidade, pastoreando uma cidade que lá é tudo muito seco. É uma cidade muito seca. E eu tive a grata, assim, entre aspas, bem grande, oportunidade de ver esse texto na prática. Meu susto, eu ainda não sabia como conviver em Poá, ninguém me deu as dicas, né? Aí falaram que aqui é a cidade da água, só não falaram que a água andava voando. Quando eu abri o meu guarda-roupa depois das primeiras férias, e as roupas apareceram mofadas, meus ternos tiveram que ser lavados, porque estavam todos manchados de mofo. Eu fiquei pensando, olha só, ninguém avisou, mas também ninguém tinha como saber. E aqui está o Senhor falando, adianta. Você gasta um dinheiro, você investe tempo, esforço para ter algo extremamente valioso que pode ser facilmente tirado de você. Não é somente pelo roubo, mas pelas vicissitudes da vida. Um pastor, colega nosso aqui do presbitério, inclusive nos ajuda nas indas e vindas para São Paulo, teve o seu carro semana passada roubado. E não era um carrão não, na verdade era um carrinho, roubaram o ninho dele. Pois é, não é só carrão que andam roubando, tem roda e roda, eles levam. Mas na semana, na sexta-feira, enquanto eu ia para o JMC, havia tido, eu imagino, uma chuva ou um vento muito forte, e o trânsito estava muito ruim pelo caminho que eu estava fazendo, que normalmente é bom. Eu avistei ao longe
um povo bastante peculiar. Eu identificava que era um uniforme, mas não sabia se era da prefeitura. Vi alguns bombeiros, isso eu identifiquei. Quando meu carro finalmente passou em cima, eu vi porque que eles estavam com aquela cara. Eles estavam esperando o dono do carro chegar para explicar como aquela pedaço de árvore tinha caído em cima do carro dele. Aquele era um carrão, que agora tinha virado um carrinho achatado. E eles estavam lá. Quem vai explicar para o camarada quando ele chegar? Jesus está dizendo, as coisas dessa vida, elas estão, amanhã não estão. Acho que alguns de vocês já tiveram a triste oportunidade de passar por uma situação como essa, ter uma coisa sua roubada. Eu tive recentemente. São coisas que acontecem. Outra coisa que o Senhor diz é que falam de ladrões que escavam e roubam. Isso tem um contexto claro, é o contexto da época de Jesus, porque as casas, das maneiras como eram feitas, o ladrão, para roubar a casa, tinha simplesmente que cavucar a parede. Eles cavavam a parede, abriam um buraco e por aquele buraco eles roubavam os pertences da casa. Então Jesus está dizendo que se a traça e a ferrugem não corroer, corre o risco do ladrão roubar. E fazer isso de maneira furtiva, escavando a sua casa. Então ele disse, a sua preocupação é esta, é uma preocupação vã, é vaidade. Mas no verso seguinte ele diz, o correto seria ajuntar tesouros no céu. Colocar o seu tesouro num lugar onde nem traça nem ferrugem corroem e onde ladrões não têm condições de escavar para roubar. Então o correto lugar de se entesourar riquezas é o céu. E o pessoal anda dizendo por aí que a maneira de fazer isso é através da igreja, agenciando. Há alguns bons anos atrás, ele já passou da categoria de apóstolo. Ultimamente as pessoas estão tão enlouquecidas que ser pastor já não é grande coisa, ser bispo é para os comuns, ser apóstolo é para os bons, mas esse se autodenominava pai apóstolo. E recentemente eu soube que lá perto do JMC, pastoreando uma das igrejas locais, existe um querubim. Então ele foi entrevistado recentemente. Então não vá para lá. Não vá para lá. Querubins carregam espadas flamejantes, segundo a Bíblia. Brincadeira à parte, o que me chamava a atenção nesse camarada é que ele dizia que, através da igreja dele, você poderia comprar um terreno no céu. E pensa bem, comprar um terreno no céu é algo caro, é o céu, é para sempre. Não é a casa própria, é a casa eterna. Então, para que você não ficasse endividado, você já poderia fazer as parcelas desde já. E ele agenciava os lotes de terrenos no céu. Curioso que, depois de descoberto e passado a moda, pessoas como essa continuam sendo respeitadas, ouvidas e lidas e cridas como líderes espirituais. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é para você gananciosamente colocar tesouros e colecionando os tesouros e depositando numa conta celeste. Não é isso. E o que Jesus está dizendo com toda clareza fica cristalinamente claro no verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Eu gosto muito de uma frase que o meu professor no doutorado repete constantemente. Eu sempre achei a frase genial. Essa semana eu fiquei meio decepcionado. Eu achava ele um gênio. Aí descobri que, na verdade, o gênio é Jesus. Eu posso falar à vontade que ele não entende português? Mesmo que ele veja isso, ele não vai ficar bravo comigo. E a frase que ele diz é: o coração do problema é um problema do coração. Eu falo, nossa, que é isso mesmo. Mas na verdade é Jesus quem está dizendo isso no verso 21. Olha lá, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus está preocupado com o egoísmo observado na valoração errônea de coisas que não têm valor eterno.
Esse versículo não está nos proibindo, ou esses versos não estão nos proibindo sermos previdentes, trabalhadores ou almejarmos uma condição financeira melhor. Não existe nenhum pecado nisso. O pecado está em fazer disso o seu tesouro. O pecado está em fazer da riqueza aquilo de mais precioso no seu coração, porque o seu maior valor evidencia o seu coração. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você levasse esta noite. O seu maior valor expõe, evidencia o seu coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O seu coração deveria habitar em Deus, mas quando você dar valor demais, o demais, certas coisas têm que ter valor, mas o demais, esse valor pertence a Deus. Ele é o seu maior bem, Ele é o seu maior tesouro. É como diz aquela música: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Mas tem muita gente querendo ir para lá, porque está doido para dar umas sapateadas na Rua de Ouro. Você já reparou como o nosso céu é um céu que reproduz os nossos pecados? O céu do rico, o céu do ganancioso é Rua de Ouro, casa de cristal, em rubi para tudo quanto é lado. Só está pensando em dinheiro. Mas já reparou como é o céu do preguiçoso? O céu do preguiçoso é um lugar tranquilo, não haverá trabalho, nós andaremos. Você já pensou no seu céu? O seu céu é uma reprodução do seu pecado. O meu céu vai ser aquela mesa, cheia de comida, farta, uma santa ceia que não acaba mais. Já pensou? Nós estamos invertendo o quadro, nós estamos chamando o céu para baixo e estamos dando valor às coisas daqui e achando que Deus também as valoriza. Não, Deus tem uma categoria de valores distintas da sua, e se você não entender isso, o seu coração vai habitar nessas coisas, nesses lugares, mas não vai habitar em Deus. E observa que essa é uma questão de habitação, porque no lugar onde você colocou o seu tesouro, se na terra ou no céu, lá estará o teu coração. E a pergunta que eu faço é: onde o seu coração habita? Não pense no lugar, porque alguns de vocês habitam em Minas, embora morem aqui. Deu para entender? Você gosta de um lugar. Você tem um lugar dos seus sonhos que você gostaria de morar. Ele também é uma projeção dos seus pecados. Mas a pergunta é séria. Onde o seu coração habita é uma outra forma de perguntar o que, quem, que coisas você dá mais valor, porque seu maior valor evidencia onde habita o seu coração. O que tem mais valor para você? Ontem, eu não vou dizer quem, mas ontem, o conselho entrevistava algumas pessoas para a pública profissão de fé, e uma delas disse: no dia final, quando Cristo me encontrar, as minhas decisões vão pesar e eu não quero certas coisas para mim. Lá está o meu tesouro. Essa pessoa dizia sem saber que as coisas que valorizavam estavam lá, de frente para Cristo. Nós não conseguimos pensar escatologicamente do jeito correto. E eu já tenho denunciado com outros colegas essa mesma condição. Você está doido para ir para o céu para fazer o resgate do seu tesouro? Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo que o seu maior tesouro, onde as coisas que você valoriza, aquilo que você realmente encontra valor, não estão neste mundo. Nada aqui é tão valioso que valha tanto esforço.
Nem esse rapaz ou essa moça que você gosta, que sem ela você não pode viver. Sem ele você não pode... sem ela falta o ar. Me falte água. Não, tá errado. Eu encontrei uma moça que veio se aconselhar comigo e ela dizia: esse homem é o homem da minha vida, sem ele eu morro. Aí casou com outra. Falei, e agora? Morri. E agora? Agora a Bíblia diz que nem ter filhos, nem ter marido, nem ter esposa, nem ter emprego é tudo que você precisa. E logo, se você está com Mateus aberto aí, você já está enxergando o próximo texto. Pois logo ele vai dizer o que você deve buscar em primeiro lugar. Logo. Porque você está sendo agora orientado a pensar no seu valor. Mas não é só isso que Jesus nos diz sobre valores. Ele também diz que o teu maior valor tem o potencial de te cegar. Quem já não ficou cego por alguma coisa que desejava intensamente? Eu não estou dizendo que seja uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa, mas quando ela enche tanto o seu coração e você deseja tanto que isso te cega, a Bíblia chama isso de pecado. Olha o próximo verso, os próximos versos. São os teus olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, à medida que o texto vai avançando, algumas coisas vão ficando claras. Existe uma afirmação: os seus olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, você deixa a luz entrar dentro da casa pela janela dos seus olhos. E aí eu me vejo concordando com, olha só, nesse ponto, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci disse uma coisa que não podia estar mais certa e ao mesmo tempo mais errada. Esse conseguiu acertar e errar de uma vez só. Leonardo da Vinci tem uma frase muito conhecida. Ele diz que os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo. Acho que todo mundo já ouviu essa frase alguma vez, não já? Os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo. Coisa bonita, né? Ele acertou. Os olhos são a janela da alma, ou seja, é através dos seus olhos que a luz entra no seu corpo. Isso é bíblico. Leia aí. Verso 22 diz isso muito claro: são os olhos a lâmpada do corpo. Sim, é através dos seus olhos que alguns conhecimentos entram. Ah, mas e o cego? Pois é, ele vive em trevas. Esse é o problema, ele não enxerga. Ele é cego. E eu estou dizendo que esse é todo o problema. Seu valor pode te cegar. Seu valor pode limitar você, cegá-lo e trazer grandes complicações para a sua vida, grandes tropeços. Onde que Da Vinci errou? Ao dizer que os olhos deveriam ser, ou são, a constatação dele, um espelho do mundo. Que horrível constatação a dele. Pense sobre isso, porque ele também está certo. Por isso ele está tão errado. Porque os seus olhos espelham o mundo para dentro de você. E esse é o problema que eu vejo na igreja de hoje. Nossos olhos buscam luz no mundo e dentro da igreja a gente espelha o que encontra lá. Pois nossos olhos deveriam ser um espelho da palavra. E é isso que Jesus nos diz. Porque ele condena aqui o que ele chama, que eu chamo de estrabismo espiritual. Você sabe que é uma pessoa estrábica? Sabe que uma pessoa estrábica é alguém que dá nervoso de conversar. Porque você não sabe para quem ela está olhando. Se para o peixe ou se para o gato. A gente cresce ouvindo que você tem que estar sempre com um olho no peixe e outro no gato. Mas isso é uma cena horrível. Um olho olha para cada canto.
Mas esse é justamente o problema que Jesus está apontando aqui. Você não pode isso. De onde eu tirei isso? Do texto. Porque embora as palavras bons e maus, versos 22 e 23, possam ter conotações morais, o que é ter um olho bom? O meu olho é bonzinho, olha que docinho que ele é. Não é moralmente bom. Olho bom e olho mau é olho que enxerga bem e olho que enxerga mal. Olho bom é o que eu não tenho. Meus olhos sem as lentes, embora eles não vão correr desesperados cada um para um lado, se eu tirar os meus óculos eu não os enxergo, mas eu não tenho estrabismo, eu tenho miopia. De vez em quando eu brinco colocando os meus olhos para ficarem vesgos. Mas dá um nervoso, não é? Dá um nervoso ouvir alguém que não consegue olhar. Quando eu olho para alguém aqui mais perto, eu olho para vocês nos olhos. Mas se eu começasse a olhar assim, não dá uma impressão ruim? Irmãos, a Bíblia está dizendo, cuidado. O olho bom é o olho que enxerga retamente. É o olho que consegue fixar-se. Mas o olho mau é o olho dividido. É o olho que olha para o lado errado. É o estrabismo espiritual. Uma outra forma de traduzir aqui é o olho maligno. E o sentido dessa malignidade do olho é que esse olho mau, verso 23, divide seu interesse e tenta focar tanto em Deus como nas posses. Isso me faz crer que Jesus não mudou de assunto. Ele está dizendo, você não pode acumular tesouro na terra, deve acumular tesouro no céu. Mas o problema é que os seus olhos, por causa do estrabismo espiritual, vão olhar para tesouros na terra, tesouros no céu. E você vai começar a tentar juntar tesouros nos dois lugares. Só que isso é um problema, porque se o seu valor te cegar, que grandes trevas serão. Se tudo o que você tem para enxergar são dois olhos estrábicos, que triste. Isso significa que você é cego. Ah, mas está falando mal dos cegos. Não, essa é uma constatação que qualquer cego que se estivesse aqui faria. E você que é quase, sabe disso. Não é a coisa mais feliz do mundo descobrir que você tem um problema nas vistas. Olha, pastor, descobri que eu sou míope. Meu astigmatismo piorou, agora 18 graus. Não, ninguém fica feliz de descobrir que tem um problema, por menor que seja, na vista. E alguns de vocês, eu sei, já quase perderam as vistas por causa de problemas como pressão ocular. Pediram oração, ficaram preocupados. Não só oraram, pingaram o colírio. O que isso indica? Que sem o aparelho visual eu ficarei cego. Não estou dizendo que o cego está em pecado, ou que seja errado ser cego, mas eu estou dizendo que um cego pode enxergar mais do que você que vê. E eu aprendi isso com um colega pastor, reverendo Davi Charles, que tem e lutava há algum tempo atrás com problemas seríssimos em seus olhos. Uma certa feita eu perguntei para ele como ele enxergava e ele dizia que com as lentes era como se pegasse um vidro e passasse uma camada fina de vaselina. Ele tentava enxergar, eu disse, e sem as lentes? Ele fala, a camada tem 2 dedos de espessura. E conversando sobre este tema, sobre a iminência dele ficar cego, porque ele ia passar por uma cirurgia que ou ele voltava enxergando ou ele voltava definitivamente cego, ele disse, na verdade não foi ele quem disse, ele me contou da história com o pai perguntou para ele, como você está, meu filho? Perguntando com referência à possível cegueira. E ele respondeu, lembra, pai, quando nós morávamos num outro sítio, e ia ficando escuro lá fora, e o Senhor começava a ligar as luzes da casa para que a gente não tropeçasse. Falou assim, eu estou começando a enxergar as coisas lá fora escuras,
começam a acender as luzes internas. Essa é a pergunta que eu faço a você. Onde está a luz que ilumina o seu coração? Se tudo que você tem para enxergar são seus olhos espirituais, mas eles estão divididos entre os valores da sua igreja, da sua fé, da palavra de Deus, e os valores do mundo, das riquezas, da ganância, você está dividindo os seus olhos, e não existe crente camaleão, crente ovelha. Nossos olhos não vão olhar para dois lugares distintos na esperança de conseguir se equilibrar dessas duas pontas opostas. Jesus está dizendo, mais cedo ou mais tarde você vai cair, porque a cegueira vai acontecer. O seu maior valor pode te cegar. E esta é uma interpretação satisfatoriamente compatível com o verso 24. Olha lá, o que nos leva ao próximo verso. Ninguém, conclusão do Senhor, pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ou seja, se num primeiro momento aí é os versos 19 a 21, se no primeiro momento Jesus diz que seu maior valor evidencia o seu coração, e no segundo momento ele diz que o seu maior valor pode te cegar, então a conclusão de Jesus não poderia ser outra. Se o teu maior valor te cegar, se o valor que controla o seu coração te cegar, é idolatria. É idolatria. Esse é o contexto que vai abrir as portas para os versos 26 em diante. 26 em diante não, 25 em diante. O contexto é um contexto de idolatria. Se o seu maior valor, aquele que controla o seu coração, te cegar, você é um idólatra. E nós temos um problema. Nós temos aprendido sobre os ídolos do coração, e é justamente sobre isso que Jesus está falando, sobre ídolos do coração. Mas nós não conseguimos nos ver tão idólatras assim. Talvez porque o coração é pequeno, o ídolo seja desse tamaniquinho. Mas o que Jesus está dizendo é que o seu ídolo é tão grande que você não consegue olhar através dele. Ele te cegou. Ele está na frente e você vai cair. Ninguém pode servir a dois senhores. Novamente, estamos aqui diante de palavras fortes do Senhor Jesus. Ele usa o termo escravidão. Jesus não está dizendo que você não possa ter 2 empregos. Tem gente nessa igreja que tem até 3. A coisa está ficando difícil, precisa trabalhar. Mas a Bíblia não proíbe isso. A Bíblia está dizendo que emprego você pode ter 3, mas trabalho escravo só 1. Você está achando que o seu trabalho é escravo? É exatamente o que a Bíblia está dizendo. O trabalho escravo exige compromisso 24 horas. A hora que o Senhor mandar, você vai obedecer. E sabe de uma coisa? Vocês sabem disso. Quando o pecado exige, o idólatra obedece. Não é assim que diz o hino? Creio observar. O idólatra obedece o que o ídolo mandar. Essa é a versão revista e corrompida do hino, vivida por muitos de nós. Pense nas pessoas que você conhece. Na pessoa que pode ser 3 horas da manhã, mas se o ídolo da comida manda comer, ele assalta a geladeira tarde da noite. Porque ele é um idólatra servo e ele tem que obedecer ao seu senhor. Mas ele não pode, porque ou ele vai obedecer a Deus descansando, porque noite é feita para isso, e serve a Deus dormindo, ou ele vai se levantar e servir o seu ídolo comendo. Pense nas pessoas que você conhece que fumam. O ídolo pede, vem me fumar. Não interessa onde, quando que é. Você já viu, a pessoa sai. E está chovendo lá fora. Mas o camarada está lá fora procurando um lugar para a chuva não molhar a bituca.
Quando o seu ídolo manda, o servo obedece. Quando Deus manda, a gente quer ter escolha. Já reparou? Deus não viola a nossa escolha. Quando Deus manda, a gente quer ter escolha. Eu posso ou não obedecer, a escolha é minha. Desculpa, não funciona assim. Diz a Bíblia que você não pode servir dois senhores, e um deles, o final do verso 24 diz, é Deus. Ou você obedece a Deus no que Ele manda e ponto, ou isso será idolatria. E quando é uma idolatria? Quando o valor que controla o teu coração te cega. Agora Jesus explica que por detrás da escolha entre os dois tesouros, aquilo que nós acumulamos, e as duas visões, estão por detrás dois senhores. Só existe dois caminhos, duas escolhas, dois destinos, dois senhores. Ou você acha que é à toa que Jesus disse, riqueza na terra, riqueza no céu, olho bom, olho mau, dois senhores? Ele está desenhando para nós com suas palavras a dinâmica da cegueira do coração. Eu começo a desejar ir para o céu sem Deus, fixo meus olhos em dois objetivos que não concordam e tento agradar dois senhores. Esse cristão, essa cristã que vai tentar agradar dois senhores, ele tem duas famílias, ele vai tentar estar em dois lugares ao mesmo tempo, vai dar muito errado. E a Bíblia é clara pelos motivos. Por quê? Olhe lá, verso 24. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ou seja, você vai acabar decidindo entre um dos dois. Dr. Carson diz que uma pessoa pode ter dois empregadores, mas não ser escravo de dois senhores. Ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira alguma. Repare nisso. Você já deve ter pensado de si assim, eu não sou um crente tão mau, eu tenho uns probleminha aí, eu não sou assim tão crente. Mas eu dou o dízimo, eu canto, eu vou lá. Estou em compromisso, tenho uns problemas nessa área. Então estou no meio termo, eu procuro dar uma agradada no meu pecado, mantê-lo ali sob controle, mas também agrado a Deus, não sou uma completa desgraça, não sou um completo perdido. Agrado a Deus, agrado o pecado, o mundo, mas também agrado a Deus. Meio a meio, estamos indo bem. De vez em quando dá 60 aí, 60%, 40%, mas a minha decisão é sempre por Deus. Ok, meu irmão, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus exige de você exclusividade. Que Deus exige que você se entregue 100%. Jesus não quer salvar uma boa parte do seu ser. Jesus não quer te dar uma boa chance de se salvar, deixando o restante por sua conta. Ou Ele te salva, ou Ele não te salva. Ou você o serve, ou você não o serve. E a Bíblia está dizendo que servi-lo pela metade é não servi-lo. Não podeis servir, é a conclusão, a Deus e a Mamon. É um outro Deus aqui. Mas você pode estar pensando em outra coisa. Ai, como eu detestava quando eu tinha e assistia. Irmãos, eu condeno coisas que eu fiz. Pois é, ainda bem que eu não sou o salvador de ninguém. Mas que coisa horrorosa que era vir para a igreja desejando saber quem ia ser excluído do paredão. Vocês queriam que eu dissesse que eu sou um santo homem de Deus? Queria ser esse homem aí. Graças a Deus eu me libertei desse maldito vício. Mas olha só, quantas pessoas não vinham para a igreja? E olha que eu já recebi sugestão, não aqui, claro, nem lá, mas eu já recebi sugestão de colegas, é verdade, que põe um culto aí para mais cedo, para dar tempo do povo fazer o quê? O que há de mais importante no domingo para ser feito além do culto? O que há?
O que vocês têm de mais importante para fazer hoje, desde a hora que acordaram até a hora que vão dormir, que não sejam estar na casa do Senhor? Que não sejam servi-lo 100% do tempo. Então eu vou repetir, que eu disse sem microfone. A tentativa de dividir a lealdade denuncia o nosso profundo compromisso com a idolatria. E a Bíblia nos afirma, o compromisso parcial com Deus é compromisso total com a idolatria. O seu não compromisso com Deus é evidenciado pelo seu compromisso parcial com o discipulado cristão. Deus não quer a melhor parte do seu ser, Deus quer você todo. Deus não quer o seu melhor tempo, Deus quer todo ele. Vocês já repararam que a Bíblia fala sempre de totalidade? Bem-aventurado o homem que não faz um monte de coisa, mas tem uma coisa que ele faz: medita na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, enquanto for dia, medita na lei do Senhor. E quando começar a noite, medita na lei do Senhor. Se você encontrar algum espaço em que não seja nem dia nem noite, você pode não meditar na lei do Senhor. Tem gente doida para encontrar aquele parte da tarde, né? Sessão da tarde está liberada. Não, esse é justamente o ponto. O texto não está dizendo que tarde é diferente de dia e noite. Ele está dizendo que ou é dia ou é noite. É uma forma de dizer que 24 horas por dia, o dia inteiro, todo dia é para Deus. Ninguém pode servir dois senhores. Em resumo, seu maior valor evidencia o seu coração. Seu maior valor pode te cegar. E se o valor do seu coração te cegar, você descobriu idolatria. E esse é o contexto que vai abrir espaço para falarmos sobre ansiedade. Vá pensando no que eu vou dizer que ansiedade é. Vá pensando. O que é ansiedade? Pense, eu não vou dizer hoje não, vou dizer semana que vem. Mas vá pensando, num contexto desse, onde Jesus começou a nos preparar no versículo 19, que dividir a visão espiritual e tentar acumular tesouros em lugares tão distintos evidenciam, põem para fora a sua idolatria. Eles não provocam, são uma evidência disso. O verso 21 deixa isso bem claro, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então vá pensando. Mas até lá, enquanto você pensa nisso, medite no seguinte: é fácil descobrir a nossa idolatria. Difícil é abandoná-la. Difícil é levar a ferro e fogo. Quando alguns governantes nossos, e esses eu tenho certeza que não foram eleitos por nós, clamavam pela aprovação de uma lei que favoreceria homossexuais, um deles, se dizendo pastor e homossexual, de posse de uma Bíblia em mãos, bradava balançando a Bíblia que o problema dos cristãos é levar a Bíblia ao pé da letra. Ele entendeu, mas ao contrário, o problema dos cristãos é que eles não levam a Bíblia ao pé da letra. A Bíblia está dizendo que se você tem interesses espirituais e mundanos no mesmo patamar, está errado. Outro dizia: esses cristãos bitolados creem que tudo que está na Bíblia é verdade. Eu queria conhecer mais desses crentes que acreditam que tudo que está na Bíblia é verdade. A Bíblia diz coisas duras. Mas será que a gente seria capaz de levar isso a sério, ferro e fogo? O professor de karatê que me deu aula se converteu a Cristo, ou foi convertido por Cristo à fé cristã.
E ele contou que em um dos treinamentos, um grande mestre de karatê pediu para que todos se ajoelhassem. Ele fez uma leve reverência, mas não se ajoelhou. Ele já tinha sido convertido ao Senhor à época. E ele só não tomou uma represália maior porque ele era segundo dan em karatê. Porque se ele fosse faixa branca, tinha apanhado. E o mestre perguntou por que ele não se dobraria. Ele falou: eu não vou me ajoelhar à memória, à foto, a ninguém. E ele insistindo, até que ele foi um pouco mais duro e disse: meus joelhos só se dobram a Jesus. E para mais ninguém eu abaixo a cabeça. Ele falou: mas você tem que se dobrar, porque mestre fulano foi um grande mestre. Ele falou: se eu tenho que me dobrar, alguém vai ter que me fazer dobrar, porque os meus joelhos só se dobram a Jesus. Do contrário, só se dobrarão debaixo de muita... Aí ele usou um termo mais chulo, mas de muita pancada. 2,10 metros, segundo dan em karatê, dá para ficar de pé, não precisa dobrar não. Mas quando isso saiu dos lábios de um pequeno Davi, de frágeis Sadraque, Mesaque e Abednego, do inculto Pedro, do baixinho Paulo, Deus os protegeu como protegeu o professor de 2,10 metros. E nenhum deles sabia karatê. Você estaria disposto a lutar contra a sua idolatria para que o seu coração habite em Deus? O que é que você ficaria sem, e sem isso você morre? A resposta é Deus. O que é que você mais valoriza na vida e na morte? Esta é a primeira pergunta do catecismo de Heidelberg. É um outro catecismo. Primeira ou segunda? Eu só decoro os nossos. O resto eu sei que tem. Mas o catecismo de Heidelberg tem lá: qual é o nosso maior valor na vida e na morte? E o catecismo responde: Jesus Cristo. É o que existe de mais valioso na vida ou na morte. É exatamente o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Ele diz: eu sou o seu maior tesouro. E servir a Deus significa fazer o seu coração habitar em mim. Essa é a conclusão do texto. A pergunta que a gente vai deixar no ar é: esta também é a conclusão da sua vida? Esse é o resumo da sua fé? O que é que você valoriza tanto que você estaria disposto a dar a sua vida por amor a isso? Se a resposta não é Deus, você descobriu o seu ídolo. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nossos olhos olhem retamente, para que a palavra de Deus ilumine os nossos passos e que nós sirvamos com integridade o nosso Deus.